ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito obrigado, tomai os vossos assentos. Pastor Gilson, o relógio está por aqui? Isso, maravilha, para eu me se situar aqui. Obrigado, gente. Queridos, o primeiro ponto que nós pegamos para poder falarmos de missão, a gente fala de a grande comissão e o grande mandamento. Quantas vezes usamos aqui Mateus 28 para falar sobre o contexto de missão? Só que o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui de Mateus 28 é que o ID tem o encargo de um conteúdo a ser entregue. É exatamente batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, depois que ensinar. Quando eu pego aqui Mateus 28, 18, chegando Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O 18 está dizendo que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o nosso Senhor, que tem todo o poder, e no 20 está dizendo para nós que Ele estaria com. Então, eu tenho um acompanhamento para fazer o que me é ordenado a fazer. Então, vamos entender, a fonte de poder, a fonte de acompanhamento, ela não está em quem executa, está em quem deu a ordem para executar. Quando o versículo 18 está dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu tenho todo o poder, estou dando uma ordem para ir e estarei com. Então, quando nós entendemos esse contexto para poder sairmos, nós temos um acompanhamento de quem nos deu uma ordem para sairmos. Quando eu pego aqui este ponto também, para abrir já na introdução, eu coloco o protagonismo da igreja, o ID. Queridos, o texto é bem claro para a gente, vão e façam, porque o lugar de ação não é aqui, é fora. Então o texto está nos mostrando, vão e façam. Então eu preciso entender que o protagonismo da igreja está exatamente quando eu saio para fazer o que me foi ordenado para ser feito. Então ninguém parado consegue exercer o ministério de evangelização, de educação e de desenvolvimento de pessoas tirando das trevas para a maravilhosa luz. Primeiro ponto existe uma dinâmica. Uma coisa é o que eu quero, a outra é o que eu faço. Entre o dia 31 de dezembro e o dia 1º de janeiro não existe milagre. O segredo não é o que eu prometo para mim e não consigo fazer. É aquilo que eu me proponho a fazer e faço. Um diz que ia e não foi, o outro não falou que ia, mas foi. Aí Jesus pergunta, qual deles está certo? O que prometeu e não fez, ou o que não falou nada, mas fez com que as coisas acontecessem? Então, entenda uma coisa, existe uma coisa que a gente chama de volição. O que é volição? Vontade colocada em prática. Quando nós pegamos
da ordem, e ele tinha uma porta social que ele abria e fechava para quem ele queria. Só que agora não é porta, agora é abismo. O Lázaro, que ele nunca enxergou, na eternidade ele conseguiu enxergar. Pai Abraão, o Lázaro, não é o Lázaro, não tem como o senhor pedir para ele molhar um pouco a ponta do dedo e colocar na minha boca, porque na verdade eu estou com uma agonia. Pronto, já não é sede do corpo, agora é a agonia da alma. No tempo, ele poderia fazer alguma coisa para o pobre e não fez. Agora o pobre não pode fazer nada para ele. Porque agora é eternidade. Não é uma porta social, é um abismo. Aqui, o pobre entrou na zona cinzenta da moral do rico, ao ponto de não ter nenhum tipo de apoio. Agora, se o pobre quisesse, não consegue. Agora, pensa comigo. O pobre que ele nunca encostou, nunca se aproximou, agora quer que coloque o dedo na boca dele para poder molhar, porque... Vocês estão entendendo, irmãos? Então chega um dia onde nós vamos prestar conta de tudo que a gente viveu. Agora, olha que coisa interessante. O relacionamento tem que ser intencional. Porque a bênção de Deus não é aquilo que eu faço. A bênção de Deus não é aquilo que eu tenho. É aquilo que Ele já fez para eu me tornar quem sou. Eu vou repetir com calma. O segredo da vida cristã não é o que eu tenho, nem o que eu faço, mas é o que Ele fez em mim. Fazer muita gente faz bem, mas no sentido de vida cristã, só faz quem deixou ser transformado através do Evangelho. Ninguém não dá o que não tem, ninguém não fala o que não sabe. O Evangelho é um segredo que precisa ser revelado, tá certo? Então, a condição de ser é aquilo que eu me torno. Olha que coisa interessante. Então, quando eu falo de relacionamento intencional, eu preciso te dizer uma coisa. A gente precisa crescer em relacionamento horizontal e vertical. Eu amo a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim. Ou seja, eu sei o quanto eu sou amado. Então, quando eu falo de relacionamento intencional, eu preciso medir o que eu falo, medir as minhas conversas, medir o que eu falo, em todos os aspectos. O relacionamento tem que ser nobre, porque eu tenho algo muito rico a entregar a qualquer um da cidade. Pode ser o prefeito, o governador, o presidente, o pobre que mora na mansão, no sobrado ou no barraco. A igreja tem para oferecer o que é exclusivo só dela. Então, Deus deu à igreja. Quando eu chamo de deificação, não é o homem se tornar Deus, como quis lá atrás. É o homem ser extensão do braço de Deus na terra. Então, vamos lá, vou ser redundante. Relacionamento intencional é você parar em todos os aspectos e medir qual é o nível de relacionamento que você tem. Deixa eu te explicar uma coisa. Um dia, vou voltar para o Velho Testamento. Um dia, tentando conseguir o melhor, Elimeleque foi buscar vida, saindo de Belém para os campos de Moabe. Em 10 anos, morreu ele, morreu Malom, morreu Quilion. Quando fecha o capítulo 1 de Ruth, capítulo 2, é a reunião de 3 viúvas decidindo o que fazer da vida. Vou repetir, são 3 viúvas decidindo o que fazer da vida. É aqui que começa a ideia que eu quero falar de revelação. Porque uma coisa é informação, a outra é revelação. Informação eu adquiro na academia. Revelação na igreja, em qualquer lugar que tiver Bíblia, tiver palavra, através do Espírito Santo. Vamos lá. Porque eu disse igreja, porque aqui é lugar de revelação. Então, informação eu vou adquirir em qualquer lugar, mas revelação nem sempre. Quando se diz respeito à vida cristã, educação cristã, para a gente começar a falar de pedagogia cristã, existe um segredo. Se não me for revelado, eu não tenho o que entregar. Se quem ouve não receber a revelação, não tem percepção. Então o Espírito Santo, ele é o maior agente nas relações. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo não é o Adriel sair pulando aqui, sair rodando, dançando. Ser cheio do Espírito Santo é eu ser o agente do reino na terra e levar luz no meio da escuridão. Então, o quanto crente eu sou, o quanto eu não perco tempo entregando aquilo que recebi. Por que eu não posso perder tempo? Porque o tempo é precioso. E tendo Davi servido ao seu... Porque a gente não faz nada fora do tempo.
Olha só, preste atenção, quem perde dinheiro recupera, quem perde carro recupera, mas quem perde tempo jamais recupera. Se não for você, quem? Se não for agora, quando? Me responda isso. Então a gente precisa entender isso. Relacionamento intencional. Você sempre tem o que entregar. Toda pessoa que consegue entender isso, ele melhora as relações, ele melhora a comunicação. Por quê? As relações ferem, as relações machucam. Eu não conseguia entender quando Jesus diz: eu vou enviar vocês como ovelha no meio de lobo. Eu falei, pronto. Como é que a ovelha, que não tem condição de se proteger, vai conviver no meio de lobo? Aí eu comecei a ler para poder entender as relações, a sua natureza e a natureza do outro, quando eu digo relacionamento intencional. Preste atenção, o que depender de mim, eu tenho natureza de ovelha, então eu nunca vou ferir ninguém. O que vem do outro, eu não consigo dimensionar. Só tem um segredo, é que a ovelha, mesmo estando no meio de lobo, ela tem um pastor que cuida dela. Então o segredo não é o que eu não consigo fazer, é o que o pastor faz pelas ovelhas, me levando em paz verdejante em águas tranquilas. Então vamos lá, vou repetir. O segredo é, alguém feriu, alguém falou, porque alguém machucou, alguém está... Nas relações, o homem tem natureza caída. Só que nesta relação, você precisa ter propósito. Em casa com os filhos, em casa com o esposo, com a esposa, com o namorado, com a noiva. Aonde você pisar, abrindo a boca, você tem que ter propósito. Crente não tem que ficar perdido. Não. Crente tem que ter objetividade. Jogando conversa fora, uns negócios sem assunto, sem vida, sem conexão. Você tem muito a oferecer para quem não tem. Então, quando o texto disse, vão e façam, o segredo é nas relações, porque a igreja crescia diante de Deus, crescia de graça diante do povo. Então, relacionamento intencional. Relacionamento? Está pobre. Relacionamento? Não, quero mais vida. Você recebe de Deus e transfere para o próximo. Agora, vamos fechar a ideia aqui para a gente falar de revelação. Então, eu tenho quem? 3 viúvas no livro de Ruth, decidindo o que fazer da vida. Olha que coisa interessante. Agora, a realidade é tão pesada, é tão difícil, é tão complicado, que a Noemi vira para as 2 sogras, as noras, e diz a elas, minhas filhas, vocês 2 precisam voltar, porque, na verdade... eu não tenho mais o que oferecer para vocês. Se o futuro de vocês 2 é um casamento, olha para mim, idosa. Os meus filhos já morreram, meu esposo já morreu. Então eu não tenho o que fazer. Eu quero agradecer tudo que vocês fizeram, tanto para mim como para os meus filhos que já pereceram. E volta para os deuses de vocês, volta para a família de vocês. Porque se eu casasse hoje, que já é difícil pela idade que eu tenho, se gerasse filho, vocês não teriam idade suficiente para poder casar com eles. Então, o que eu estou mostrando para vocês é realmente impossível. Eu estou mostrando para vocês a mais dura realidade. O negócio ficou tão pesado na conversa que elas começaram a chorar alto. Pode ler o texto que elas choraram alto. E aí elas continuam acompanhando. A Noemi vira para elas e fala assim, minhas filhas, volta. Eu não tenho nada para oferecer. Pela razão, a órfã volta e a Ruth avança. Está conseguindo entender? O âmbito da educação cristã nunca é pela ótica da razão, senão você não tem motivo para avançar. Sempre é pela ótica da fé. É ali que já tem uma lição do que viria. Por quê? Uma sofreu luto, a outra também. O cenário de uma era o cenário da outra. Por que que uma voltou e a outra avançou? Para falar de educação cristã, pedagogia cristã, eu preciso mostrar algo além da didática, algo além da sala de aula, algo além da relação entre aluno e professor, entre o processo de aprendizado, tem algo mais especial. O que é que uma entendeu que a outra não percebeu? Uma beijou a sogra e voltou, a outra chorou e avançou. Só que o segredo, meu Deus do céu, vou pregar calmo, vou ficar calmo aqui. Presta atenção, o segredo não é o que você espera dos outros,
É o que você tem para distribuir, porque já recebeu de Deus. Toda vez que você esperar de alguém, você para. Toda vez que você distribuir para quem não tem, você avança. Porque uma olhou e falou assim, a sogra não tem nada para me oferecer, eu vou voltar. A outra olhou e pensou o seguinte, ela está idosa, eu vou pegar as espigas que caem, com um pouco de força que eu tenho, eu vou cuidar dela. Aquela intenção foi tão nobre, aquela intenção foi tão especial, que quando ela pisou no campo de Boaz, quem levou ela lá? Deixa eu te falar uma coisa. Quando a pessoa tem boa intenção, a intenção dele chega primeiro. Eu vou te explicar um negócio aqui. A ação tem 3 pontos importantes, que é a intenção, a ação e a atenção. Davi tinha boa intenção, mas faltou atenção quando não observou a lei. Foi buscar a arca e Deus tinha um acordo com os levitas. Então não é o que eu quero fazer, é o que tem que ser feito. A intenção, presta atenção, é na intenção que está a adoração. Porque toda vez que a intenção é pobre, a ação nunca será rica. Essa menina teve tão boa intenção, que quando ela chegou nos campos de Boaz, todo mundo já sabia da intenção dela. Você está entendendo? Então o segredo do que você faz é uma semente que nasce na intenção. Ah, mas é um bom professor, tá, mas e o propósito que leva a fazer o que está sendo feito? Gente, o propósito é que guia. Ah, mas ninguém parabenizou, ninguém curtiu, ninguém comentou. Deixa eu te perguntar, Deus comentou, Deus curtiu, Deus falou com você? Uma voltou e a outra avançou. Só que o segredo foi exatamente isso. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. E o que ela quis dizer? Seu Deus é um Deus provedor, o seu povo tem promessa, eu vou voltar para quê? Então, na relação, tem que ter intenção. Ela diz o seguinte, aonde você morrer, eu quero ser enterrada, aonde você pisar, eu não arredo meu pé. Então, a intenção dela é distribuir. Gente, pelo amor de Deus, não fique esperando visita, não, sai para visitar. Não fique esperando oração, não, sai para orar. Toda vez que a gente cresce em maturidade, a gente deixa de ser uma igreja restaurante e se torna uma igreja cozinha. Senão a gente... Vocês estão filmando? Porque a minha esposa assiste essas coisas. Ela fala, fica sentando em vez de você se comportar. Senão a gente fica igual uma igreja restaurante, esperando o garçom servir. Ninguém, eu não gostei da mensagem, eu não gostei. Não, gente, não é você criticar, para você para pregar. Na hora que a gente começa a entender isso, irmão, ninguém segura a gente. Quando cada um individualmente entende a sua parte, o todo cresce. Amém, amados? Então, presta atenção. Relacionamento intencional. Uma só avançou quando não esperava de quem não tinha. Mas ela tinha o pouco para oferecer para quem precisava. Ela foi nada mais, nada menos do que a bisavó do maior rei da história do povo de Israel. Pastor Gilson, eu fico imaginando. Quando a Noemi chega na cidade, aí ela diz o seguinte, não me chama de Noemi, me chama de Mara, me chama de Amarga. Só que agora, depois que a Ruth casou com Boaz, ela que disse que não tinha filho para entregar, vocês estão entendendo? Se você avançar em propósito, Deus sempre vai te fazer gerar frutos. Agora, tem um ponto que a gente precisa entender. Uma briga aconteceu na história um dos grandes sábios, que foi Salomão. 2 mães brigando por um filho. 2 mães brigando por um filho. Gêmeos, trigêmeos, eu posso até entender. Mas agora, 2 ventres requerendo um filho? Sabe qual que é o problema? Às vezes a gente gera e dorme em cima do filho que gera. A gente não vai se alegrar só com alguém que vem aqui confessar Jesus como Salvador.
Nós vamos pegar o nome dele no domingo, na segunda ou terça alguém liga, durante a semana alguém dá um jeito, marca na outra. No mínimo, na outra semana alguém tem que encontrar ele. Vocês perceberam? Senão a gente está gerando e dormindo em cima do filho que gera. Amém? Então o texto está dizendo, vão e façam. Então olha aqui um protagonismo forte da igreja, gente. Que hora que é ali? Já é 19h31? Quanto tempo eu tenho? Vamos andar. Gente, agora olha que coisa interessante. Qual é o passo a passo para a gente crescer? Quais são os passos? Primeiro, quando nós falamos sobre a ação da igreja dentro desse versículo, primeiro é evangelismo. Porque o evangelismo alcança, o discipulado desenvolve, a vida cristã gera maturidade e a liderança ministério. Então preste atenção, como é que funciona o desenvolvimento da igreja? O desenvolvimento começa com o evangelismo para alcançar quem precisa ser alcançado. O discipulado não para quando batiza, porque quem batizou precisa continuar desenvolvendo. Porque o segredo é fazer com os outros o que fizeram comigo. Ah, a pessoa batizou, não precisa mais de discipulado. Não, vem cá que eu vou te acompanhar. Tem todos uns pontos de vida cristã que você precisa crescer. Vem para os nossos cursos, tem um departamento. Gente, se tem uma coisa que faz uma igreja crescer, é a organização da educação cristã dela. É aqui que está a diferença. Tá certo? Então, o evangelismo alcança, o discipulado desenvolve, a vida cristã, ela desenvolve maturidade, a liderança e ministério. Agora, quando eu me refiro sobre o seu nível de maturidade, que eu estou falando do ciclo da igreja, e a igreja é formada por pessoas, ao ponto de Paulo chamá-los de corpo. Igreja institucional, pelo que pouco eu conversei com o moço que me trouxe lá do hotel, ele começou a contar o crescimento da igreja, eu fiquei encantado. Gente, eu sou apaixonado por igreja, porque é a instituição do reino na terra. E quando ele começou a falar do crescimento de vocês, o trabalho de missões, a igreja dos Estados Unidos, como que você... Isso me encanta. Essa é a igreja institucional. E essa igreja institucional, ela tem maior e menor visão se o reino está implantado dentro dela. A igreja, a placa CNPJ, eu escrevo com I minúsculo. Mas a igreja que está dentro dessa igreja, eu escrevo com I maiúsculo. Aqui tem um corpo. Então, o que nos une é o propósito e a direção para o mesmo caminho. Então, a gente fala a mesma coisa. Está entendendo? Vou usar outro exemplo lá do texto que eu falei para vocês de Ruth. Quando a Noemi viu que a órfã está voltando, ela vira para Ruth e diz o seguinte: você não quer acompanhar a sua concunhada? Se fosse hoje, vou colocar o que ela disse nas nossas palavras. Eu? Ser companheiro de quem volta, eu quero ser amigo de quem avança. Agora, como é que a gente quer avançar acompanhando quem está voltando? Olha a mente, olha, você é o reflexo das 5 pessoas que você mais convive. Então você precisa andar com um crente que está avançando para a gente avançar. E aí quando eu falo sobre maturidade, você precisa entender 3 coisas. Olha só, a primeira é o ato da cruz por mim, o ato da cruz em mim e o ato da cruz através de mim. Porque na cruz é Cristo pagando uma dívida que eu não conseguiria pagar. Quando eu confesso o caboclo e creio com o coração, eu acessei o que está disponível. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele não terceirizou. Não veio Miguel, não veio Gabriel, não veio anjo nem arcanjo. A dívida era tão cara, o valor era tão caro, porque quando o homem pecou, ele afrontou a santidade de Deus. Eu vou falar isso nos 4 pontos da teologia sistemática: criação, queda, redenção e consumação. Mas vamos lá. Então, vamos entender. Então, o ato da cruz gerou vida em mim quando eu recebi o que está disponível. Eu confessei com a boca e criei com o coração. Só que não pode parar em mim, porque o evangelho é rio que jorra.
Todo crente que pega a Bíblia, põe aqui e vem embora, e não liga para ninguém, gente, não funciona. Porque é o seguinte, pensa comigo, olha só. Os leprosos estavam com fome, iam morrer, não tinha nada a perder. E aí entrou no arraial do inimigo e Deus já tinha operado o milagre. Eles começaram a comer. Um olhou para o outro e falou assim, aqui tem tanta coisa disponível, tem tanta gente passando fome. Por que a gente não volta e avisa que tem disponibilidade de comida? Pegou? Disputa é onde as coisas são escassas. Cooperação é onde tem e não falta. Eu não sei para que brigar. Até hoje eu não entendo. Irmão, porque fulano falou que o irmão não quer nem saber quem falou. Estou ouvindo a voz dele. Tem coisa que para você, quando entende na mente, não é peso, é privilégio. E eu vou te provar. Um homem está há 38 anos. Quantos anos? Não, coloca mais vida. Quantos anos? Deitado numa cama. Esperando o movimento das águas. Quando Jesus aproxima, diz para ele, você quer ficar são? Aí ele começou a colocar desculpa. É que toda vez que eu vou, porque não, a pergunta não foi essa. A pergunta é se quer. Toda pessoa que não entende, coloca desculpa em tudo. Jesus começou a falar com a mulher, em João capítulo 4, ele olhou, ela teve o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto não era dela, só que o que estava lá era o sétimo. Sétimo, ele ia dar para ela o que ela não tinha, só que ela não sabia. Aí começou a colocar desculpa. Não sei que o senhor está caçando assunto comigo, o senhor é judeu, o senhor é samaritano, o senhor é homem, o senhor é mulher. Aí Jesus falou, se você soubesse quem está falando com você. E esse camarada está arrumando desculpa também. Jesus, não, a pergunta foi, você quer ficar são? Ele falou assim, eu quero, mas... Claro que eu quero, estou há 38 anos aqui. Aí Jesus falou para ele o seguinte, faz o seguinte, pega essa cama, levanta dela, coloque ela nas costas e vai. Imagina ele levantando. Quando ele levantou, com toda a força, com toda a disposição, ele pegou a cama e colocou nas costas. E está indo embora. Irmão, 38 anos, eu vou falar como diz os meninos em São Paulo, ninguém viu o lado dele. Foi só ele pegar a cama nas costas, ajeitar ela. Apareceu alguém, hoje é sábado, você não pode carregar nada de lugar público para lugar privado, nem de lugar privado para lugar público. O que você está fazendo com essa cama nas costas? Deixa eu te falar uma coisa, o dia que você se propor a fazer alguma coisa, vai aparecer alguém. Aí vem você falando para mim, que eu vou entregar o cargo, porque aí tem gente falando, toda vez a falar, gente. O camarada está há 38 anos, ninguém viu, ninguém ajudou ele. Primeiro dia que ele colocou a cama nas costas, imagine se fosse um ergonomista que estuda a adequação do meio ao homem. Não pode, você vai ter tendinite, bursite, tendinovinite. Essa cama não está pesada demais, não? Imagina ele falando assim, Senhor, deixa eu te explicar uma coisa. Você está falando o que você não sabe. O que é pesado para você, que só vê, para mim é privilégio. Pesado é ficar 38 anos deitado nela. Você sabe o que é pesado? Pesado é servir o pecado como escravo e ainda ganhar a morte de presente. Porque o salário do pecado é a morte. Vem para o ensaio e reclama. Vai para a escola dominical e reclama. Não, irmão. Faz com prazer, com alegria. Porque o segredo não é o que eu estou fazendo, é o que ele fez por mim. Eu preciso trazer do céu uma palavra ao seu coração, onde você possa ser um protagonista do reino pela graça. Porque os atos são dos apóstolos, mas o protagonismo é do Espírito Santo. Sem companhia você não faz nada. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Vão e façam. Eu que tenho todo o poder, vou estar com vocês todos os dias. Vai ter luta, mas vou estar lá. Vai ter prova, mas estarei lá. Vai ter fofoca, mas vou estar lá com vocês. O segredo é quem te chamou, irmão. Quem é que operou milagre? Quem operou milagre, resolveu a vida dele e deu uma ordem para ele. Você precisa responder para quem está te chamando. Não foi o homem que te chamou, o que Deus fez na sua vida. Olha o que Deus fez na sua vida.
Deus chamou Samuel, ele correu e respondeu para o homem. Chamou de novo, ele respondeu para Eli. Estava no mesmo lugar, um que não ouvia mais e o outro que não entendia o que escutava. Aí quem não ouvia mais sentiu saudade e falou para ele, essa voz, eu sei quem é. Ela só não falou para você porque você está respondendo para a pessoa errada. Não responde para mim não, responde para ele que ele vai falar. Deus bradou no seu coração algum tempo atrás. E você precisa responder para quem te chamou. Pesado é para quem está vendo. Para você não é pesado, não. Ministério não é pesado, escola dominical não é pesado, departamento não é pesado, igreja não é pesado. Irmão. É o que ele fez em mim, através de mim. É aí que está o segredo. O efeito da cruz em mim. Na cruz ele fez por mim. No meu coração ele fez em mim. E agora? Você vai. Então o nível de maturidade da vida cristã não é parar. Eu vou continuar. Quando eu pego aqui, gente, para falar com vocês sobre a educação ela é justamente a formação do ser social, intelectualmente e moralmente. Agora, o que eu estava dizendo para vocês é, a educação cristã não é só formação, é transformação. Porque se Deus não livrar o Adriel do Adriel, o inferno é só consequência de quem amou a própria vida sem Deus. Pegou? Deus vai me salvar do quê? Do inferno? Não, o inferno é só consequência de quem amou a própria vida sem Deus. Porque quem não procura Cristo nessa vida, na eternidade, nunca encontra. Então vamos entender. Quando eu falo de educação cristã, a educação social, ela é bela, eu acredito na educação. Se eu acredito na educação, eu acredito mais na educação cristã ainda. Porque a educação cristã não trata só comportamento. A educação cristã, ela molda a natureza. Comportamento é só reflexo daquilo que eu me tornei. Está entendendo? Então Deus tira o Adão de mim e coloca Cristo em mim. Ele tira o primeiro para estabelecer o segundo. Por quê? Isso. Porque esta educação cristã tem um conteúdo, eu vou resumir, e é uma pessoa, é Cristo. Então, o conteúdo da educação se resume em uma pessoa, Cristo. O que é a igreja sem Cristo? Nada. Então, a educação cristã tem um agente, o uso da palavra e o protagonismo do Espírito convencendo, para trabalhar a natureza. Por que tem que trabalhar a natureza? Aqui tem os 4 pontos, eu não sei se eu coloquei na apostila, mas você pode rabiscar, escrever aí, que o material é para isso mesmo. Criação, queda, redenção e consumação. Vou repetir, criação, queda, redenção criação, queda, redenção e consumação. Vamos lá. Na criação, Deus não criou porque faltava alguma coisa que o homem pudesse completar. O homem é barro, o homem é argila, ele é um protótipo. Quando Deus criou, Deus disse bom. Quando Deus cria e forma o homem, Deus disse muito bom. Quando ele estava só, Deus disse que não era bom. Imagina comigo, o homem agora é só um barro. Só que Deus vai, pneusto, Deus, soprou. Então Deus vai dar o fôlego de vida ao homem. Deus dá ao homem o fôlego de vida. Então Deus inspira. Dá alma vivente ao homem.
Então, de onde sai a vida do homem? De Deus. De onde sai a vida do homem? De Deus. De onde sai a vida do homem? De onde sai a vida do homem? E agora que o homem é alma vivente, a vida de Deus está no homem, e o homem sai do próprio Deus, porque quem dá é Deus. Então o homem agora é imagodei, imagem e. Então o homem ele é dependente do Criador. Só que a mentira, agora entra a queda. Então vamos lá. Não tem nada que o homem possa fazer para tornar Deus ser Deus. Porque quando Deus cria para compartilhar a sua essência. Deus cria alguém para que pudesse adorá-lo e ter relacionamento com ele. Só que agora, no problema da queda, tem um cenário. Porque Satanás usa a própria verdade de Deus para plantar a semente da dúvida. Imagina comigo para ser didático com você. A astúcia de Satanás. O que é que Deus disse? Imagina a mulher repetindo. Deus disse isso. Não, para. Deus falou isso? Falou, por quê? Não, nada não. Não, mas agora você começou, você fala. Não, mas não, deixa para lá. Pensa comigo. Eu estou tentando colocar na sua cabeça de maneira didática a curiosidade que foi gerada por uma mentira. Entendeu? Qual é o problema aqui? É que quando Satanás diz, Deus disse isso. Não, Deus só disse porque Ele sabe. Mas Deus sabe o que está escondendo de mim. Pronto. Quando o homem, pela mentira, colocou no coração que Deus não estava sendo transparente, que Deus estava escondendo alguma coisa, o homem duvidou do caráter de Deus, aí pecou. Porque Deus era transparente na relação. Aí o diabo prometeu um futuro que não existia. O diabo disse o seguinte, vou contar então, já que você está tão curioso, eu vou te explicar. É assim, Deus só falou isso porque Ele sabe. Posso falar? Não, pode, fala. Não, eu vou falar então. Deus só falou porque Ele sabe que no dia que você fizer contrário do que Ele falou, você vai ser igualzinho a Ele. O que era comum, agora começou a chamar a atenção. Você imagina, a Bíblia diz que aquilo que era proibido passou a ser belo e agradável. Belo com que referência? Se você for ler o texto está dizendo o seguinte, que ali agora passou a ser belo e agradável ao paladar. Com que referência? Com base na mentira. E até hoje a mentira promete o que nunca entrega. E eu sou tão falho que todo dia eu acredito nessa mentira. Perdão, pastor, perdão. Vocês estão aqui comigo, não? Estão aqui comigo, não? E senão você fala, pastor, por que eu peco? Porque você acredita na mentira. Eu acredito. Eu o tempo todo sou enganado. A mentira prometeu que não ia entregar. E quando eu falo de pedagogia, e quando eu falo de educação cristã, nós temos uma verdade que recebemos e distribuímos. Amém? A mentira é uma fraude. Promete vida, entrega morte. Promete alegria, entrega tristeza. Promete sucesso, entrega derrota. Nós temos um conteúdo para entregar a essa cidade. Temos um conteúdo a entregar a essa cidade. O homem acreditou. E aí a mentira falou, você vai ser igualzinho a Deus. Igual a Deus? Só que o homem já estava no eterno presente, porque se não tem pecado, não tem morte. Gente, olha para mim. Olha para mim. Se o diabo conseguiu colocar defeito num ambiente que era perfeito,
Você acha que hoje, que você que não é perfeito, a igreja que não é perfeita, sua casa que não é perfeito, a empresa que não é perfeita, não tendo lugar perfeito, o diabo sempre vai usar problemas para tirar de você a paz e a convicção do coração. Você percebeu por que você tem que avançar? Porque se você não conseguir entender isso, você não tem nada para educar, muito menos para entregar. Cego não guia outro cego. Você tem que entender, você tem que sair daqui convicto dessa escola. Não tem nada melhor e maior do que o Evangelho. E eu vou te provar. Presta atenção, o diabo conseguiu colocar defeito em tudo que era perfeito. Você imagina agora. Ele usa duas coisas, aquilo que dá prazer e satisfação, ele coloca perversão. E aquilo que é problema, ele intensifica para tirar de você o foco e a comunhão. É por isso que eu quero te convidar a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa. Autor e consumador da nossa. Ele trabalha tanto no querer como no efetuar. É Deus que coloca o desejo no seu coração. É Deus que vai te dar a condição de viver esse ministério. Em nome de Jesus. Na criação tem propósito. A verdade constrói, a mentira destrói. Criação, queda, redenção. Pronto. Aqui eu começo a falar de educação cristã. Por que falar de educação cristã? Porque, presta atenção, a verdade que cria, agora é a mesma verdade que restaura. Quem falou foi João. No princípio era o verbo, criação. E o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E tudo que foi criado não existiria se não fosse criado pelo verbo. Mas agora o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de luz, graça. Olha que coisa interessante. Então o pecado gerou uma dívida que não tem economia na terra que paga. Se você pegar toda a grana do Bill Gates, do Elon Musk, se pegar todo o dinheiro, os maiores... Não tem economia. O produto interno bruto do Brasil não tem referência na terra que paga. É por isso que do céu tem que disponibilizar. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito confirma. O que foi feito é perfeito e não tem defeito. É suficiente para tratar todo o problema espiritual da humanidade. Agora, a gente acha isso pouco, gente, pelo amor de Deus. A gente tem tanta coisa para entregar. Esse é o conteúdo da nossa educação cristã. Na criação, na queda e na redenção. Gálatas 3:13 está dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Agora, quando eu falo sobre consumação, restauração, em Apocalipse, para falar de novo céu e nova terra, preste atenção. O que eu aguardo que vem na eternidade é o que Adão perdeu no paraíso. Quem errou foi o homem, não foi Deus não. Então o que Deus fez está estabelecido e nós vamos viver. Criação, queda, redenção e consumação. Vamos fazer um coral? Mais bonito, vamos lá? Na criação, Deus cria em propósito e em verdade. Na queda, a mentira pegou prioridade no coração do homem. Quando o homem ouviu a mentira, Deus o procura e pergunta: onde é que você está? Não é que Deus não sabe, quem se perdeu é o Adão. Porque quando o pecado entrou, foi como um trem desgovernado que trouxe medo, angústia, mostrou a nudez, a realidade, e agora o homem estava desesperado. O que é isso? O que é isso? Ao ponto de Deus olhar para ele e falar assim: onde é que você está? Ou seja, no ambiente da adoração, eu já não te encontro mais. Aí ele diz: eu ouvi a sua voz e temi. Só que o segredo não era a voz de Deus, é a mentira que ele escutou antes. Vocês estão entendendo? Nós temos um conteúdo para poder entregar. Então olha que coisa interessante. É aqui que estão os 4 pilares da teologia sistemática para a gente começar a falar disso, falar de educação cristã. Agora, eu queria que alguém abrisse para mim 1 Coríntios 15:19 enquanto eu tomo essa água. 1 Coríntios 15:19. E leia bem alto.
Quem vai ler? Corre, gente. Aí, já está na tela aí, ó. Quem vai ler? 1, 2, 3, cadê? Boa, deixa aí na tela. Obrigado, irmã. Segura isso aqui. Tem uma versão que ela vai dizer, falar infeliz e ainda fala miserável. Ó. Se a nossa esperança esperar em quem não pode fazer, gera frustração. Esperar com esperança, de esperançar em quem prometeu e não falha, é outra coisa. Amém? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, então Paulo está dizendo para mim o seguinte, olha aqui, ele está falando da bidimensionalidade da vida. O que é isso? Paulo está dizendo, a vida tem duas dimensões. A vida tem dimensão naquilo que é temporal e naquilo que é atemporal, eterno. Aqui começa a entrar a educação cristã. Se você pagar um curso de engenharia, de medicina, der a melhor roupa de marca aos filhos, se você comprar para você a melhor roupa, o melhor carro, tudo isso é favorável à vida social, que não é mal e não tem problema nenhum. Porém, todavia, contudo, entretanto, portanto, se as coisas pautarem só nisso, Paulo está chamando a gente de miserável. Paulo está dizendo, se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos mais infelizes, ou seja, ou somos mais miseráveis, que carecemos de misericórdia. Por quê? Não é só o tempo. Existe a dimensão da eternidade. E o conteúdo da educação cristã é formar pessoas para esta e para aquela. Se a gente não conseguir trazer a dimensão da eternidade em Cristo, a gente perdeu o conteúdo da educação cristã. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Não se limita a essa. É aqui que entra a questão da educação cristã. Amém, amados? Então a vida tem duas, temporal e atemporal. Eu vou falar com calma, que eu sou meio empolgado para falar. Preste atenção. O Agostinho diz uma coisa que é assim. Se você no tempo entre passado, presente e futuro, você precisa entender uma coisa só. Qual? Passado, presente, presente e presente e futuro. Pastor, não entendi. Eu vou te explicar. Ele está dizendo o seguinte. O passado que passou, ele não está em nenhum outro lugar a não ser na memória. Está entendendo? Nenhum de vocês, nós vivemos na época de Dom Pedro, descobrimento do Brasil. Eu sei, você sabe, pelos relatos. Só que tem uma coisa que é mais do que isso. Não é só o que você lê. No seu tempo, todo o passado que viveu, não é só o que viveu, é o que gerou de experiência em você. Eu preciso falar com calma, você tem que entender isso aqui. Porque aquilo que você viveu ou gerou alegria ou trouxe dores. Porque o passado te dá uma bagagem. É por isso que Agostinho chama de passado presente. Qual é o conteúdo da educação cristã? Tem coisas que estão na memória. Mas se hoje é sexta, hoje é que dia da semana? Quinta-feira. Se hoje é quinta e na quarta-feira
você fez algo que desagradou a Deus, então a sua ação e a sua intenção não teve adoração. Só que você chegou na quinta e aqui ouvindo a palavra você disse: Deus, me perdoa. Ninguém consegue voltar na quarta para fazer o que foi feito, não foi feito, e desfazer o que foi feito e não deveria. Você não faz o que não fez mais. E você não desfaz o que foi feito. Porque ninguém volta no passado. Só que quando você busca a graça de Deus, quando você busca perdão em Deus, vou usar essa expressão para você entender. Hoje é quinta, hoje é... Aí você falou: Deus, me perdoa. Eu vou explicar com essas palavras só para você entender. Só que é mais que isso. Olha Deus voltando na quarta. Pegando a borracha da graça. Amém? Irmão, preste atenção. Você não volta para desfazer. Mas quando você busca a graça, o conteúdo do que você tem que ensinar é tão grande que Deus vem e apaga. Quando o acusador chega, ele fala: está lá na quinta, mas na quarta, imagina, Deus olhando do céu e falando assim: acusador, mas o que você... Não tem mais nada aqui. Como não tem? Ele errou, ele pecou. É porque, presta atenção, quando Deus perdoa, é como se você nunca tivesse pecado. Isso é tão grande, isso é tão especial, porque a razão não entende. Agora entra, meu pai, me dá graça aqui agora. Não, segura essa, presta atenção. Por que tem gente que não consegue avançar? Porque pela razão, se eu contrair uma dívida de 1 milhão, meu Deus, uma dívida de 1 milhão, se eu contrair, quem tem que pagar? Quem tem que pagar? Me ajuda, quem tem que pagar? Só que a dívida espiritual foi eu que gerei, mas eu não tenho condições de quitar. Aí a razão não consegue entender isso, que outro vem e paga no seu lugar. Pela razão você nunca vai entender isso. Pela razão não, é pela fé. Então educação cristã é fé. Não. Agora eu tenho que parar. Faz assim para agradecer. Faz. Agradeça pela vida, agradeça pelo perdão. Irmão, eu estou sentindo uma graça de Deus, irmão. Toda acusação da sua mente vai embora. Tudo aquilo que te paralisava não vai mais. Porque é noite de perdão, é noite de graça. Deus está te curando esta noite pela graça dele. Sejam livres, sejam livres. Vocês são filhos. Tire essa mentalidade de escravo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Olha a dimensão disso. Agora, se você não entende isso, como é que você explica isso? A gente vive o tempo todo amarrado, só que a dimensão da graça é maior. É Deus indo e apagando tudo que te acusava. Agora, olha que coisa interessante, para a gente fechar esse ponto. Então a vida tem duas. Presta atenção. Eu tenho 3 filhos. Isabela, Isadora e Adriel Luiz. Isabela 19, Isadora 17, Adriel 9. Se eu der tênis de marca, camisa de marca, mas não educar para a eternidade, tudo que eu der não passa de esmola. Vocês estão entendendo? Não. Ó, tem um negócio que eu não consigo entender. O pai e a mãe rala no trabalho, fala: vou dar o que é de melhor para o meu filho. Vou dar o que é de melhor. Está tudo certo. Só que não consegue trazer para uma escola dominical. Como é que está dando o que é de melhor?
Se eu não estou acabando de falar para vocês que tênis não resolve, camisa de marca não resolve, não, irmão, presta atenção. Ande dentro da condição social que você puder, nada disso está errado. Mas o que eu quero mostrar é que a gente às vezes é tão displicente que o mais importante a gente deixa passar. Vocês estão entendendo? Irmão, nós não geramos filho para descer ao inferno. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Esse mundo jaz no maligno. Mas aqui é uma igreja que se preocupa com a educação cristã. Aqui nós vamos ensinar falando, deitado, sentado, acordou, fala, levantou, fala. Aqui vai trazer uma geração de pessoas, porque tem propósito em educação cristã. Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero levantar um clamor com vocês quando fechar meu horário aqui. Não, vamos orar, irmão, para Deus trazer um despertamento para nós. Para a gente chamar a verdade, andar na verdade, comprar a verdade. Irmão, é muito especial o que Deus tem para nós. Olha, que eu não estou nem entrando em sociedade líquida e evangelho sólido. Para poder contextualizar o que nós estamos vivendo. Então vamos lá, presta atenção. A vida tem duas dimensões. O camarada, ele está sentado. E ele ficava exatamente onde as pessoas colocavam ele. E ele pedia o que foi ensinado a pedir. Porque era tudo que poderiam fazer para ele e com ele. E ainda até se beneficiar do que ele pedia. E ele só ficava onde as pessoas colocavam. Tem hora que você precisa tomar cuidado. Porque se te faltar revelação, você vai viver pelo interesse dos outros. Aí um dia ele viu dois moços passando. Vai chegando na Porta Formosa, exatamente onde ficava o gasofilaço também. Ele disse o seguinte: moço, dá uma esmola, por favor. Pedro e João bateu. Rapaz, você tem alguma coisa aí? Rapaz, não tem nada aqui. Rapaz, esse homem não está precisando de esmola, não. Ele está precisando andar. Eu não tenho prata e não tenho ouro. Imagina ele pensando, então não tem nada melhor. Deixa eu explicar uma coisa, vou dar um parênteses aqui para você entender. Preste atenção, eu tenho um amigo que ficou 18 anos afastado da igreja. E ele explicou uma coisa para mim que nunca mais saiu da minha cabeça e não vai sair da sua também. Ele falou: Adriel, eu ia em lugares que ia pessoas de renome, artista da Globo. Eu vi o rosto daquelas pessoas se alegrando com cachaça, com mulheres. Só que eu sabia que eu tinha uma porta que quando eu batesse ali ia abrir para mim. E aqueles que não sabem que existe uma porta? Pastor Gilson, aquilo mexeu comigo, pastor Antônio, aquilo mexeu comigo. Eu falei, meu Deus, que ele me deu uma agonia. Porque existe uma porta que por mais que o afastado esteja distante, ele sabe que se voltar o Pai vai abrir os braços. E aquele que nem imagina que existe uma porta para bater. Você sabia que Deus quer te usar? Você sabia? Deus está gerando um temor tão grande no coração de alguém aqui hoje. Haverá despertamento depois dessa escola bíblica. Haverá despertamento. Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos. Nós não esperamos só Cristo nessa vida. A vida tem duas dimensões. Acorda, levanta dentre os mortos. Cristo quer esclarecer o segredo dele ao seu coração. Aleluia. Aleluia. Agora, olha que coisa interessante. O camarada está na porta do templo. Aí pegaram na mão dele e falou assim: em nome de Jesus, levanta e anda. Para onde que ele foi? Ele entrou, onde ele via todo mundo entrando, não podia adorar. Vocês estão entendendo? Agora, quem nunca deu para ele o que ele precisava e não o que ele pedia, imagina o camarada lá dentro, pulando lá. Mas isso aqui não, eu acabei de dar uma esmola para ele lá fora, eu dei uma moeda para ele. Deixa eu te falar uma coisa.
Nem o sistema de mercado está entregando o que o cliente pede mais. O mercado quer entender o que o cliente precisa para entregar exatamente o que ele precisa, para atender necessidade. Nem o mercado entrega mais o que as pessoas pedem, entrega o que elas querem. É por isso que a filosofia do mercado é entender para atender. Se o mercado está pensando assim, nós vamos entregar qualquer coisa? Não. Existe uma dimensão em que a morte é só passaporte. Se hoje é quinta e a sexta não chegar como futuro, a eternidade me aguarda, a eternidade te aguarda. É o texto que está dizendo para a gente. A vida tem duas dimensões. Agora, presta atenção, meu pai. Eu vou entrar para falar com você sobre cognição, mente. Porque Romanos capítulo 12, põe para mim 12 e 2. Romanos 12, bem conhecido, eu uso muito para jovens. E quero usar aqui agora. Romanos 12 e 2. Não vos conformeis com este mundo, século, mas transformai-vos. Pronto. Educação cristã não é só informação, é transformação por revelação. Mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se o Espírito Santo, por isso que Jesus falou assim, eu vou e ele vem. Quando ele vier, ele vai convencer. Aonde? Na mente. Porque se o Espírito Santo não me convencer, eu sou capaz de amar aquilo que Deus odeia. Eu sou capaz de abraçar aquilo que Deus rejeita. Eu sou capaz de desejar exatamente aquilo que me mata. É por isso que quando o texto diz, não vos conformeis com esses séculos, mas transformar pela renovação da vossa mente, presta atenção, aqui não é uma mágica, aqui é um processo didático, pedagógico, de educação cristã. A gente faz escola dominical para quê? A gente faz curso de doutrina para quê? A gente faz seminário como esse para quê? Porque a gente usa a palavra como agente de guia, direção e fé. Eu vou falar com calma e com classe, porque eu sou muito bagunceiro. Deixa eu me comportar aqui. Aí eu tiro o recorte só disso aqui e mostro para minha esposa. Eu falo, você estava arrumadinho. Porque senão a gravata fica... Olha só, você nunca vai viver aquilo que você não consegue entender. Você é exatamente o que você conseguiu compreender. O que é compreender? Aprendeu e prendeu, porque entendeu. Por que o pastor fica desesperado que a gente vem para culto de doutrina e escola? Para crescer, irmão. Deus não vai contra aquilo que ele criou. Como assim? Deus criou o ser racional. E amanhã eu quero falar, o ser humano ele é incompleto em quê? Ele é incompleto porque a natureza caída colocou em mim uma condição de amar pelo ego. Olha que coisa interessante. Presta atenção. A verdade sempre alimenta a humildade. Mas a mentira sempre infla o ego. Isso é péssimo. É difícil falar a verdade para quem aprendeu a amar a mentira. Vocês acham que a sociedade está disposta a ouvir o que a gente está discutindo aqui? A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Ao ponto de Paulo dizer, o evangelho da cruz é loucura para quem está perecendo, mas para a gente aqui é poder de Deus. Olha para mim. Como é que o mesmo evangelho é loucura para quem está perecendo e o mesmo evangelho é poder para quem entendeu, recebeu? É aqui, é mente.
Nós temos mais de 195 nações reconhecidas pela ONU. Mas o Evangelho separa a sociedade em duas só. Jesus está na cruz. Do lado tem um ladrão malfeitor. Do lado também tem outro. Um olhou na cruz do meio e viu nele um carpinteiro. Vou colocar com as minhas palavras, tá? Imagina ele falando: rapaz, você mexeu tanto com madeira. Que destino seu, hein? Agora está morrendo pendurado aí em uma estaca dessa, numa cruz dessa. Desce daí. Você não é tudo que você pregou? Desce daí, salva você e salva a gente. Jesus, calou para os insultos do ignorante. O outro olhou para ele e falou assim: rapaz, cala a boca. Você não sabe o que você está falando. Esse aí nada fez e nem merecia estar aí. Aí ele olhou para Jesus e falou assim: Senhor. Imagina Jesus levantando a cabeça aqui, ó. Quando ele chamou de Senhor, não era só um carpinteiro que ele enxergou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está enxergando ele como um carpinteiro comum ou como um Senhor Salvador? Um morreu pecador, sem arrependimento e sem perdão. O outro morreu perdoado porque buscou perdão. A unibenevolência. O que é único benefício que não se acha na esquina, em qualquer lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Misericórdia, você não sai implorando para qualquer um, porque nem todo mundo tem para dar. Vou repetir. Misericórdia não se implora para incrédulos. Misericórdia não se acha na esquina. Jesus foi mesmo que falou, um recebeu o perdão da dívida. Assim que ele acabou de receber o perdão da dívida, ele estava afrontando o outro que estava devendo ele. Falou: mas você não acabou de ser perdoado lá? Porque você não faz da mesma maneira como foi feito com você? Irmão, natureza humana, se Deus não tratar... Agora eu volto para a unibenevolência. É um benefício que não se acha na esquina. Só nele. Olha isso. Ele não virou e falou o seguinte. Quando o moço diz assim, Senhor, lembra de mim quando tiveres no seu reino. Imagina a gente falando assim, é que na verdade não tem orçamento esse mês. É que eu vou ver, vou colocar no cartão. É que eu vou esperar para... Eu não tenho... Não. Jesus não foi buscar resposta em nenhum outro lugar. Porque o que ele estava fazendo era suficiente para resolver o problema dele, qualquer um. Aí Jesus disse para ele o seguinte: hoje mesmo, pronto. Toda vez que eu entendo a dimensão da graça, Deus não me coloca na fila de espera. Deus trata na hora. Olha a dimensão da graça, irmão. Você precisa entender isso, porque se você não entender isso, você não tem o que levar nada para ninguém. Vou repetir, ninguém não fala o que não sabe, ninguém não ensina o que não entendeu. Cego não guia outro cego. Você tem que receber e distribuir. O segredo do evangelho não é o que você espera dos outros, é o que você distribui porque já recebeu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês acham que Jesus vai descer para morrer de novo para resolver o nosso problema? Não. Então Deus não tem dívida comigo nem com você. O que deveria ser feito já foi feito. Então nosso problema espiritual na pessoa de Cristo na cruz está resolvido. O que é injusto? Você carregar uma dívida que já foi quitada. O que é justo? Você entender o valor e a dimensão que a cruz resolve o seu problema. Eu vou andar. Agora, abra aí para mim, coloca na tela. 2 Coríntios 4 e 6. 2 Coríntios 4 e 6. Enquanto ele coloca na tela lá para ler, eu vou te explicar uma coisa. Presta atenção. Então,
Preste atenção. A questão da educação, ela toda é objetiva na mente. Ela é toda objetiva ao ponto de Colossenses falar de inteligência espiritual. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso, não, quero mais vida, tem muita gente aqui, em nosso. Agora, para quê, gente? Para a iluminação do seu conhecimento, mente, cabeça. Olha o texto, resplandeceu a luz, ele mesmo não terceirizou, ele mesmo veio resolver, não veio Miguel, não veio Gabriel, o próprio Filho veio cumprir o plano do Pai. Você acha isso pouco? É por isso que Hebreus diz, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? No passado ele te justifica, no presente ele te santifica, e no futuro te glorificará. No passado seu pecado não existe, no presente ele tira a sua capacidade e competência de amar o pecado. Eu vou repetir. No passado ele te justifica, quem é perdoado não tem pecado. Como assim? Do que você viveu, para Deus é como se não existisse. Isso é ser justificado. E o presente? O presente, Deus tira a sua capacidade e competência de amar o pecado. Peca porque é pecador, mas não tem prazer na prática do pecado. O pecador lá fora, quanto mais peca, quer pecar. Você não. Isso é santificação. Só que vai chegar um dia que o que vemos em parte, entenderemos porque viveremos plenamente. Esse é o conteúdo da educação cristã, conduzir pessoas para a eternidade. Só que tudo isso está onde? Na mente. Olha só, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Tem uma palavra que eu vou falar aqui com vocês, presta atenção. Cosmovisão cristã. Repita, cosmovisão cristã. Vamos lá? Mais forte. Não, eu quero mais forte. O que é isso? Cosmo, mundo. Não mundo eco, mundo aion. Existe um sistema que ele é administrado por homens de natureza caída. Mas existe uma igreja que é formada por homens de natureza restaurada. Vou falar com calma. Existe um mundo que é administrado por homens de natureza caída. Mas existe uma igreja que ela é vivenciada por homens de natureza restaurada. Então, pela mente, por revelação, através do Espírito, na palavra, vocês entendem o que muitos lá fora não sabem nem percebem. Pastor, então como é que funciona? O que é cosmovisão cristã? É você olhar o mundo a partir das escrituras e não da cultura. Não porque agora está na onda, não. Que onda? Não porque agora é assim. Assim o quê? Então a educação cristã, ela tem uma referência. Qual? Você olha para o mundo e olha para a escritura. Para fora, você rejeita. O que a Bíblia diz? Que você tem que rejeitar as coisas loucas desse mundo? Não, porque agora o quê? É Balmer que diz que a sociedade é líquida, não tem forma. Cada um vive do jeito que quer. Só que a sociedade é líquida, mas a palavra é sólida. E daí? Eu saía com meu avô para poder pregar na década de 80. E o meu avô, ele era um homem muito simples. E ele falava assim: Antônio, meus amigos, você que não fizer igual Nicodemo, para poder aceitar a pessoa de Jesus e nascer de novo. Um homem muito simples. Quando soltava o microfone na minha mão, eu ia, do jeito dele eu ia. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, seu miserável.
pregando na rua nos cultos livres. Hoje, dependendo de como você prega, você vai preso. Por quê? A sociedade é líquida. Se você pegar da década de 80, eu fazendo 49 hoje, vamos pegar da década de 80, que está muito nítido na minha memória, para 2024, quantas coisas mudaram? Tem coisas que tem pessoas que dentro da graça, tem duas coisas que eu chamo, presta atenção. Graça comum é a graça dada a todos os homens. O sol que nasce para o crente também nasce para o incrédulo. Só que existe o que eu chamo de graça especial, que não é a condição social, é a vida espiritual. É o quanto eu abracei do benefício que está disponível para mim, chamado graça. A misericórdia tira a sentença da morte e a graça oferece a oportunidade da vida. Vou repetir. A misericórdia tira a sentença de morte e a graça oferece o benefício da vida. Gente, a sociedade ama e não tem referência. Qual que é o discurso? Vocês existem para ser feliz. Hedonismo. Hedonismo. Vocês existem para ser feliz. Então, sendo você feliz, não tem nada de errado. Não tendo nada de errado, então não tem pecado. Quando alguém diz o seguinte, você precisa de perdão. Que perdão? Se tudo é livre e tudo é liberado. O importante é ser feliz. Você percebeu o ambiente que a gente vai trazer educação? A educação, no contexto da hipermodernidade e da sociedade líquida, exige um discurso sapiente. Que discurso é esse? Inteligente. Eu não vou diluir o sagrado no profano, mas vou falar de maneira com que eles não se sintam agredidos, prejudicados, porque eu só tenho benefício para entregar. Agora, se a minha verdade, a verdade de Deus, o que eu entendi, é rejeitada, não sou eu que tenho um discurso de ira, não sou eu que tenho um discurso de ódio, é a ira de Deus que já está instaurada. Vocês estão percebendo? Porque é o seguinte, não é um discurso de ódio, o problema é a ira, que não tem como correr. Então não é o que as pessoas querem ouvir, é o que elas precisam ouvir. A gente não vai, irmão, diluir nada. Nós temos o que entregar. Sociedade busca prazer e satisfação. Mas eu sou levado ao quê? A transformar a minha mente para experimentar a boa, perfeita. O meu é bom. Vou repetir, o meu é bom até eu conhecer o melhor de Deus. Na hora que você fala, Deus é tudo isso, aí você troca de vida. Como é que você troca de vida? Gálatas 2:20. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Pronto, aqui está o textuário de educação cristã, aqui está o textuário de pedagogia e aqui está o textuário da vida de um crente. Trocar de vida. Como assim? Você vive, mas não vive? Eu vivo, só que a razão não faz sentido. Toda movimentação de ir e vir é pela fé. Amém? Vamos crescer em nome de Jesus. Cosmovisão cristã é você olhar o mundo a partir das Escrituras e da referência de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Você já imaginou, o povo ficou 70 anos na Babilônia. Quantos anos? 70. Quantos anos? 70. E o menino que nasceu dentro da Babilônia? Chegava na escola, deixa eu conjecturar como se fosse hoje. Um caldeu virava para ele assim e falava, seu Deus não é nada. Seu Deus, como assim não está com nada? Meu pai me explicou na escola, em casa, que o Deus dos hebreus, o meu Deus é Deus poderoso. Deus poderoso? Marduk que é maior. Vocês não estão aqui como escravo? O menino, aquilo entrava na cabeça dos meninos, eles voltavam para casa. Você imagina a cena. Só que tinha Daniel, Misael, Azarias, Ananias. Esses meninos eram a minoria, mas eles influenciaram todo o contexto da Babilônia de uma maneira. Por que eu estou falando sobre isso? Você imagina
Você traz o menino para a escola dominical, quando ele abre o celular na sua casa, no seu sofá, perto de você, a mentira está ali, ó, junto. Entendeu? Quando ele pisa na escola, você imagina. Na rua, você imagina. Aí ele volta para você, mãe, mas o que está certo? Você imagina o seu filho dentro da cultura da Babilônia. Você entendeu a comparação que eu tentei fazer? Gente, é uma batalha que a gente não pode. Educação, presta atenção. Eu sentei com a minha esposa e a gente começou a discutir. Eu falei assim, dia 7 de março é meu aniversário. Mas olha o tema que esse povo quer falar. Ela olhou para mim e falou assim, eu queria você aqui, mas esse povo é sério. Irmão, não é qualquer lugar, não. Tem lugar que você chega, você senta com o pastor antes, ele já pergunta o que você vai falar, porque tem coisas que você não pode pregar. Está entendendo? Mas não é que não tem que ter o cuidado, tem que ter. É que normalmente vocês sabem quem trazem. E que está dentro do próprio contexto, não vão trazer qualquer um. Mas é que alguém já chegou para mim e falou, não, aqui você não pode falar isso, não pode falar isso. Foi riscando meu esboço. E a linha de mensagem era exatamente nessa. Por quê? Presta atenção, o povo hoje não quer mais ouvir a verdade. A maioria quer se sentir satisfeito. Quer uma igreja que entrega serviço, mas ninguém quer ser discípulo mais. Irmão, presta atenção, nós estamos preparando uma das melhores estruturas aqui. Gente, quando eu comecei a ver o maquete, o que vocês estão preparando, gente, tem que fazer o melhor. Só que o essencial daquilo que é de melhor está sendo tratado aqui. Vocês estão entendendo? A gente tem uma igreja que oferece o melhor em infraestrutura, mas tem também o melhor que entrega propósito. Tem um pastor amigo meu, ele tem um trabalho, montou templo kids, colocou playground, ficou a coisa mais especial. Aí eu fui lá sentar com ele, conhecer a igreja. Eu falei, a infraestrutura está boa. Você só está pecando no conteúdo que você está trabalhando com as crianças. As irmãs que trabalham com o departamento, elas só brincam. Eles brincam no parque, eles vai para Disney. Quer o melhor lugar, vai para Disney. Então assim, o povo se encantou com a estrutura que você criou e as irmãs perderam o conteúdo. Ele falou, meu Deus do céu, não tinha nem... Aí sentou com as irmãs, preparou tudo, mostrou. Você entendeu como é que é o negócio? Irmão, presta atenção. Não é pecado dar ovo de Páscoa. Só que imagina a pessoa na escola dominical, entrega o ovo de Páscoa e não explica o sentido da verdadeira Páscoa. Na minha igreja, eu prefiro não dar para explicar, porque receber ele já recebe. Então eu mostro o sentido. E para não ficar que Natal é Papai Noel e Páscoa é ovo de chocolate. Vocês estão entendendo, irmão? Não, chocolate é bom, mas não é isso que eu estou falando. A gente não pode perder as referências. Eu vou correr com o texto aqui, ó. Presta atenção. Cultura e escritura. Coloca para mim, Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Dois minutos? Tá. Gálatas 4:19. Gente, vamos fazer um coral? 1, 2, 3. Obrigado. Gente, olha que riqueza. Obrigado, homem de Deus. Olha que riqueza. Gente, escuta isso aqui. Paulo chegou na Galácia, pregou o evangelho, ele estava com enfermidade até nos olhos. Quando ele saiu, chegou os judaizantes e começou a implantar a lei na graça. Aí Paulo escreveu uma carta que ele diz, gente, quando eu estive aí, vocês receberam também o mensageiro como a mensagem. Vocês me trataram tão bem, que se vocês pudessem, vocês pegariam os olhos de vocês e colocariam no meu rosto.
Então eu fui muito bem tratado. Só tem um problema. Vocês corriam bem. Você estava caminhando bem. Qual foi o argumento que tirou vocês da verdade? Olha o desafio de hoje, para falar de educação cristã. Aí ele continua dizendo: quem chegou depois de mim, vocês não conhecem a intenção, mas eu posso chamar vocês de filho, porque eu sei o propósito pela qual eu cheguei aí. Aí ele escreve: meus filhos. Quem está trazendo o evangelho, um outro evangelho para vocês hoje, na minha ausência, eu não sei qual é a intenção. Boa é que não é, mas eu que trouxe para vocês o melhor conteúdo de educação, eu posso dizer: meus filhos. Eu quero tanto que vocês cresçam, que eu estou sentindo como se uma mulher grávida estivesse sentindo a dor. Eu estou sentindo tanta dor, eu estou sentindo tanto por vocês, porque vocês receberam o melhor e agora está trocando pelo pior. Aí entra a questão da formação, educação cristã. Eu estou sentindo isso até que Cristo seja formado, gerado em vocês, ou seja, o que o Cristo ensinou, o que Cristo viveu, possa ser referência para vocês. Cristo tem que ser formado em nós, senão não tem educação e nem pedagogia. Abaixa a cabeça. É muito rico esse final de semana, é muito especial. Ora comigo e pede graça. Nós estamos sofrendo uma afronta muito grande. Nós estamos sofrendo uma afronta contra a igreja e contra a família. O Deus desse século chegou ao entendimento dos incrédulos. Seja simples, mas seja contundente. Usa o que tem, não se preocupe com aquilo que ainda não possui. O segredo não é o que você faz, é o Deus do evangelho que não erra o endereço. Neremia calamandio recia. Pai, eu oro agora pedindo que a tua graça repouse sobre cada um dos teus filhos. Dê ânimo, dê coragem, dê sabedoria. Levanta uma geração forte. Essa igreja existe para romper com as portas do inferno. E o Senhor está levantando uma geração sadia, uma liderança sólida, que ama a Bíblia e a palavra. Pai, que toda a confusão do inferno caia por terra. O evangelho seja glorificado nessa cidade e aonde tiver, Senhor, esse ministério, que o teu nome venha a ser glorificado. Aonde tem propósito tem vida, onde tem propósito tem comunhão. Então nós sentimos alegria no Espírito. Libera perdão para quem precisa de perdão. Tira toda a tristeza. Varre com todo o desânimo. Visita cada lar, cada família. Visita a liderança da igreja. Visita a diretoria. Todos o ministério, Senhor. Põe as tuas mãos para que tão somente o seu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe a vida de vocês.